Pessoal, aqui nós vamos para mais uma unidade, que é justamente a unidade que vai descrever o nosso sistema circulatório. O que é o sistema circulatório? É o sistema onde é formado por vasos que vêm circular algum tipo de líquido, ou vai ser sangue ou vai ser linfa. Então ele é formado pelo sistema circulatório, que vai circular sangue, e um outro paralelo que é o sistema linfático. Tudo também aí está relacionado com a circulação. Então, com relação ao sistema circulatório, ele faz justamente que circule algum tipo de líquido, que seja sangue ou que seja linfa. E um principal agente desse sistema circulatório é o coração, que é justamente que vai dar origem ao que nós chamamos de sistema cardiovascular. O coração ele age aí como uma espécie de bomba, ele bombeia esse sangue. O sangue ele pode ser arterial e ele pode ser venoso. O sangue arterial ele é percorrido por artéria e o sangue venoso por veias, tá? Então aí a gente tem aí o sangue arterial rico em oxigênio e o sangue venoso pobre em oxigênio e rico em CO2, ok? E aí, pessoal, esses vasos eles estão justamente distribuídos em todo o corpo. Exemplo, o oxigênio ele chega nos pulmões por meio das vias aéreas e lá nos sacos alveolares há uma troca gasosa, numa função de hematose. Justamente o sangue ele recebe oxigênio porque justamente esse oxigênio vem pelas vias aéreas até os sacos alveolares e aí ele pega e recebe, né, o sangue recebe esse oxigênio basicamente ali nos sacos alveolares e aí se transforma em sangue arterial. E esse sangue arterial rico em oxigênio ele serve justamente para manter viva todas as estruturas do nosso corpo, tá? As células em si, ok? E aí o que eu quero dizer? Que basicamente o coração ele faz essa distribuição justamente desse sangue, principalmente arterial. E essa circulação ela é constituída em pequena e em grande circulação. No caso, a pequena circulação é do coração para os pulmões e dos pulmões para o coração, e basicamente a grande circulação é do coração para o restante do corpo. Existe uma artéria bem específica que ela vem sair do coração, que ela é chamada de aorta. Então ela faz isso aqui, ó. Ela sobe, chamada aorta ascendente, tem um arco, que é o arco aórtico, a aorta descendente. E aí, pessoal, dessa aorta, nesse arco, nós temos 3 vasos, que é o tronco braquicefálico, que ele vai se dividir em artéria carótida comum, basicamente direita, e aí depois ele também tem a subclávia direita, e aí a carótida comum direita, ela leva sangue para o pescoço, para a parte também, exemplo, da face, que aí ela tem um certo ponto, ela é chamada de carótida comum, e depois ela se divide em carótida externa e interna, e a carótida externa leva sangue para a face, e a interna vai lá para a região cerebral. Ainda da subclávia, por exemplo, surge a vertebral, que leva sangue diretamente para a região cerebral. Aí depois, no ramo do meio desse arco aórtico, nós temos diretamente a artéria carótida comum esquerda, e o terceiro vem ser aí a artéria carótida, a artéria subclávia esquerda. As subclávias, elas levam sangue, pessoal, para a parte dos membros superiores, direito e esquerdo. E aí, pegando aqui essa aorta, descendo, ela pega ali na parte do diafragma, que é a divisão da parte torácica para o abdominal, a parte torácica ela é chamada de aorta torácica e a parte abdominal, a aorta abdominal. E aí quando chega na parte ilíaca, ela se divide em artérias ilíacas, e as artérias ilíacas dão surgimento aí às femorais, interna e externa, e leva sangue para a parte dos membros inferiores. Na parte da aorta abdominal, nós vamos ter as mesentéricas, superior e inferior, vamos ter as renais, por exemplo, a esplênica, que vai levar sangue ali para a região do baço, a hepática, e enfim, tá? Então vejam que essas artérias, elas são bem importantes, principalmente a aorta, porque é dela que vai se ramificar todas as artérias que vão levar sangue oxigenado para as demais regiões do corpo. Na parte venosa, a gente tem que lembrar da cava superior e inferior. Então aí a parte venosa já é o retorno basicamente
do sangue, justamente para o coração, e aí justamente para formar a pequena circulação novamente, ok? E como que funciona essa troca aí de sangue? Aqui de um lado eu tenho a parte oxigenada que é arterial, do outro lado eu tenho a venosa, então entenda isso aqui. E aqui no meio eu tenho basicamente onde fica a oxigenação. Aí eu tenho artérias, depois arteríolas, eu tenho os capilares arteriais. Do outro lado os capilares venosos, as vênulas e as veias. Então em tese seria essa circulação, né? Enfim, mais didaticamente falando para vocês. E aí, pessoal, as veias elas vão receber também, basicamente, aí o nome das artérias, na maioria das vezes, enfim, e é justamente essa informação aí para a questão do retorno venoso, ok? Coração, falando só mais especificamente, é formado por um músculo, né? A gente viu que é um músculo liso, no caso aí cardíaco, e esse músculo ele recebe o nome que é chamado miocárdio. E o coração ele tem 2 átrios, 2 ventrículos e algumas outras estruturas que vocês vão ver também na apostila. Válvulas, a tricúspide, bicúspide, enfim, válvula aórtica, e são justamente estruturas importantes deste coração. O coração, especificamente, ele é irrigado pelas artérias coronárias, e que essas artérias coronárias elas vão dar a oxigenação para o músculo miocárdio. Hoje a gente está numa grande pandemia de problemas coronarianos, e aí que vão resultar, por exemplo, em infarto do miocárdio, enfim, em outras doenças coronarianas. Uma coisa que eu quero dizer, que no interior, por exemplo, das artérias, é para circular somente sangue, e elas têm um lumen. O lumen justamente é o volume por onde esse sangue ele vai passar. E aí, geralmente, quando a pessoa não se cuida, não faz atividade física, come muita gordura, pode acumular gordura, e aí a pessoa ter basicamente aí uma arteriosclerose, justamente pelo acúmulo de gordura. E aí a gente vai ter os problemas, principalmente os problemas cardíacos, né? Ou às vezes também até um aumento de pressão. E aí, só para finalizar, menos importante, nós temos o sistema linfático, que é uma rede de vasos que vai justamente transportar a linfa. Nós também temos o timo, que é uma estrutura, um órgão linfóide, que está nessa região aqui do mediastino também, tá? É bem interessante, que ele ajuda aí paralelamente. E nós vamos ter os linfonodos. Os linfonodos justamente são estruturas onde eles vão ter função aí basicamente de proteção. Quando uma pessoa está com um processo infeccioso, que eles começam a sentir aqueles caroços, são os linfonodos que estão reativos. Eles já têm aí, por exemplo, os linfócitos trabalhando aí para combater uma certa infecção. E essa linfa, ela circula também no nosso corpo, lógico, numa velocidade menor do que a do sangue, e ela é bem importante. Por isso que tem aquela drenagem linfática, às vezes a pessoa fica inchada, porque não está conseguindo drenar basicamente aí os líquidos. Então, assim, linfático está paralelo ao sistema circulatório sanguíneo, e eles dois fazem parte do sistema circulatório. E aqui finalizamos essa temática e unidade do sistema circulatório.